Hoje nós falaremos sobre o quarto episódio da quarta temporada de Bungo Stray Dogs. Vem comigo para ver o que aconteceu nesse episódio e o que eu achei dele. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friz e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. É muito fácil, é só clicar no botãozinho de se inscrever. E caso você já seja inscrito, também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então se você curtiu o conteúdo do canal, ative esse sininho para estar garantindo que você vai receber notificação toda vez que vídeo novo sair. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo! O quarto episódio dessa quarta temporada de Bungo Stray Dogs começou com um pequeno teaser sobre um novo personagem que vai ser apresentado daqui pra frente em Bungo Stray Dogs. Ele é um dos membros dos Ratos, que são a gangue do Dostoiévski, que foi apresentada na temporada passada, e ele estava cometendo um assassinato em cima de uma torre. Aí assim que a abertura passou, nos mostrou o Rampo indo conversar com o Nikida, que estava sendo mantido em uma prisão. O motivo era porque ele não conseguia provar que ele era inocente por causa do incidente que aconteceu na temporada passada, em que ele foi tentar salvar as crianças, e uma dessas crianças acabou tirando o pino de uma granada e acabou se matando, mas como tudo foi orquestrado para que não houvesse álibis favoráveis a ele e parecesse que foi ele que fez o atentado, acabou que ele foi preso e o Rampo foi lá para falar que ele com certeza ia arrumar esse caso e ia provar a inocência do Kunikida. Logo em seguida ele foi para a torre do teaser e ele encontrou ali na sua base o Edgar Allan Poe e ele pediu uma ajuda do Poe para identificar um tal de destruidor de evidências cuja identidade é limitada apenas ao rosto para que ele pudesse obter mais pistas do que aconteceu com o Kunikida. O Edgar Allan Poe subiu ao topo da torre, pois esse destruidor de evidências estaria lá naquele horário, e aí, enquanto eles esperavam o suspeito aparecer, ele começou a falar sobre o romance de mistério que ele estava lendo. Segundo ele, o autor formulou um mistério muito intrigante, em que nele ele simulava a própria morte. Ele já havia lançado 3 capítulos, e o romance seria composto de 4 capítulos, e esse último capítulo sairia em pouquíssimo tempo. Mas um caso muito interessante é que ele foi assassinado antes que o 4º capítulo fosse lançado. O Poe estava muito interessado para saber como é que acabava esse mistério, então ele comprou no leilão o manuscrito do 4º capítulo para que ele conseguisse ler e saber quem era o culpado. A parte mais interessante do manuscrito desse 4º capítulo é que o autor previu exatamente a maneira que ele morreu, ou seja, a maneira hipotética que ele morreu no romance foi exatamente a maneira que ele morreu na vida real, o que quer dizer que muito provavelmente o assassino sabia sobre o 4º capítulo antes mesmo dele ser publicado, ou seja, era uma pessoa próxima desse autor. O Poe pediu a opinião do Rampo sobre aquilo e como ele tem o poder de ver a verdade em tudo, ele facilmente descobriu a verdade por trás desse incidente sem nem mesmo ler o 4º capítulo. E aí eles perceberam que tinha um envelope vermelho esperando-os no topo da torre. Foi quando eles se aproximaram da janela que o assassino jogou o corpo do topo da torre e eles perceberam o corpo da vítima caindo no chão. No relance que eles viram o corpo caindo, o rosto da pessoa era exatamente idêntico ao rosto da pessoa que eles estavam procurando, o que significa que essa pessoa tenha se suicidado. Quando o Rampo chegou lá embaixo para averiguar o corpo, por meio de um sapato desgastado, ele logo descobriu que o culpado pelo assassinato dessa pessoa, na verdade foi a pessoa que eles estavam procurando, e ele nada mais do que estava simulando o seu próprio suicídio para ele se safar desse caso, como se ele estivesse executando um crime perfeito. E também ele chegou à conclusão de que esse culpado por esse incidente era também o culpado do incidente do autor do romance de mistério, assim como ele também era o destruidor de evidências do grupo do Fyodor que eles estavam procurando. O culpado estava por perto e ele ouviu o raciocínio do Rampo. Ele percebeu que o Rampo estava prestes a chegar na verdade sobre o caso, e aí ele decidiu utilizar seu poder paranormal, que se chama o crime perfeito. Esse poder basicamente apaga todas as evidências de qualquer crime que seja cometido, então quando o Rampo foi analisar o corpo para descobrir mais evidências sobre o crime, ele não encontrou absolutamente nada e não conseguiu pensar sobre nada, porque esse poder em si altera a realidade. O Rampo inicialmente ficou em choque, mas depois ele ficou super de boa e ele foi embora então para pegar um táxi e voltar para a agência de detetives. Foi aí que por acaso ele encontrou justamente o culpado do incidente que estava ali esperando por uma carona. Ele começou a conversar com o cara sem nem mesmo saber que ele era o culpado, e o cara ficou extremamente nervoso porque ele não sabia se o Rampo estava realmente suspeitando dele ou se ele só estava ali por acaso. Foi aí que a carona chegou e aí ele, ao invés de pegar um táxi, acabou entrando e pediu para que fosse levado a uma estação de táxi mais próxima. Para não levantar ainda mais suspeitas, o culpado aceitou e ele foi levado então para a estação de táxi mais próxima. No caminho, porém, ele começou a deduzir cada vez mais coisas sobre
todo esse incidente desse assassinato e também sobre a identidade de quem o realizou. E aí esse quarto episódio acabou com o assassino se sentindo cada vez mais desconfortável com a situação que se apresentava diante dele. Bora então pro que eu achei do episódio. Bom, como eu já havia explicado pra vocês na review do episódio passado de Nier entrou em um hiato por tempo indefinido, então enquanto Nier não volta eu decidi falar sobre outro anime aqui na review de terça pra não ficar sem vídeo. Eu escolhi Bungo principalmente porque além de ser um anime popular, o terceiro episódio terminou com uma história fechada sobre o backstory da agência de detetives paranormais. Meio que o momento atual do anime começou a partir desse quarto episódio mesmo. E já dá pra perceber que eles estão continuando os acontecimentos da terceira temporada. Com a prisão do Fyodor no final da terceira temporada e com a agência de detetives pondo um fim no seu plano ardiloso para fazer com que a máfia e a agência se destruíssem, era de se esperar que o arco do Fyodor acabasse. Mas agora nossos queridos agentes vão ter que lidar com as consequências de todo esse evento que o Fyodor fez no universo de Bungo. Agora fica a cargo do Rampo libertar o Kunikida e descobrir quem é o destruidor de evidências e também prendê-lo, e ele já tá chegando cada vez mais próximo aí do seu objetivo. Eu não sou muito fã desses personagens que deduzem as coisas em um segundo, porque normalmente eles são muito mal usados. Como um recurso de plot mesmo, eles simplesmente colocam aquele personagem ali para resolver os problemas que eles não sabem como resolver de outra maneira, mas com o caso do Rampo é um pouco diferente, porque ele tá ali mais pela comédia, ele é um personagem muito descontraído do que realmente pra ser aquele cara super brabo que tá ali pra resolver tudo ou algo do tipo. Chega a ser engraçado ver como o Rampo enxerga o mundo e como ele resolve os problemas dele, porque ele é extremamente debochado e pra ser bem sincero, eu não gostava tanto do Rampo até a terceira temporada, mas com esse backstory dele, nós passamos a entender as motivações dele, por que ele age assim, e dessa maneira ficou muito mais fácil de digerir o personagem. Então não vou nem ficar levantando as questões de que será que ele vai resolver esse problema, porque é óbvio que ele vai resolver. O poder dele é basicamente onipotente, não tem o que fazer contra o poder dele, nem o cara que altera a realidade ficou de fora de ser metaforado pelo poder do Rampo, então é óbvio que esse problema vai se resolver em pouquíssimo tempo, a não ser que o destruidor de evidências simplesmente tire uma carta na manga pra usar contra o Rampo, porque realmente não tem o que fazer contra esse poder dele. Como deu pra perceber também, essa temporada, pelo menos nesses 4 episódios iniciais, foi focada quase que única e exclusivamente no Rampo. Teve também um pouco do backstory do chefe da agência, do backstory do Rampo, mas a estrela do backstory foi o Rampo mesmo, e ele já continuou essa temporada aí como protagonista desse início, então creio eu que o foco dessa temporada mesmo vai ser desenvolver esse personagem e deixar ele mais presente como um membro da agência, já que o poder dele é o mais forte de todos. E eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês, então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!